Salve, salve, minha querida rapaziada do YouTube, como que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Tudo bom? Ótima sexta-feira a todos, ótima promo de Champions a todos. Hoje é um vídeo mais um pouco sobre mercado e sobre algumas coisas que a gente ficou recentemente, como que eu posso dizer isso? Sabendo, né? Sabendo, ou a gente já sabia que ia acontecer isso, mas a gente teve a confirmação que acontece isso. Como? Ayoso Pérez, Openda e outros completamente inflados. Por quê? Por quê? Vocês devem estar se perguntando. Caraca, Pipo, você fez tudo de volta. Por quê? Por causa de evoluções. Evoluções que são vazadas antes e, obviamente, depois eles postam e elas vão pro céu, como elas foram. Mas enfim, rapaziada, primeiramente, antes de, obviamente, falar um pouco pra vocês como que foi esse dinheiro feito, como que foi essas coins feitas, eu não levo nenhum mérito nessas coins feitas. De novo, agradeço de novo pelo hype, pelo o apoio que vocês dão nesse canal, tá? Muito obrigado pelo todo like que vocês deixam, todo compartilhado que vocês deixam. Muita gente tem gostado dos vídeos, tem falado comigo de novo no Instagram, vocês sempre trocam essa ideia comigo. Obviamente apoiando os vídeos. Obrigado. Quem puder de novo deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Vai ser muito agradecido. Eu tenho a meta de até o final do ano, talvez faltar um mesinho, chegar a 1000. Será que a gente consegue chegar? Enfim, gente, chegamos no dinheiro de volta, pegamos, tipo, partemente do nosso dinheiro de volta. A gente ainda não vendeu os Griezmanns. Vou falar rapidinho sobre essa questão dos Griezmanns e tudo mais. Eles caíram demais. Mais ainda. Eu ainda tenho a esperança que entre hoje, na bolha de hoje, aquela bolha de sexta-feira, o pessoal comprando para a WL, e amanhã também, eu acredito que ele dá uma subida. E é aí que eu estou pensando em vender ele. Eu não vou segurar o Griezmann até ele girar 99. Isso é loucura. O Griezmann vai embora esse final de semana. Esses outros caras também vão embora esse final de semana. Eu vou ficar de olho na hora do mercado se o Luemberg vai upar, se o Quadrado vai upar de preço, porque essa vai ser a hora que eu vou vender eles. Eu acredito que sim, hoje eles vão subir de preço naquela hora da bolha, depois do hype e tudo mais. Não sabemos muito como que vai ser esse up de preço, porque obviamente hoje a gente vai ter uma evolução que vai dar Charpada Plus. E a Oso Pérez, Ekitike e Openda entram nessa evolução. Ou seja, isso pode chegar a influenciar o preço do Griezmann. O Griezmann pode ficar até mais barato por causa disso, tá? Mas enfim, aparentemente é uma evolução muito boa. Mas enfim, deixa eu falar um pouco sobre essa questão da evolução. Como vocês estão vendo aqui, cara, esse Openda, eu queria que ainda mostrasse isso, né? Eu comprei todos por 7.2, 7.5 e 8 no máximo. Acho que teve um que eu comprei por 8. Mas como vocês estão vendo aí, a gente vende por 9.6, 9.7. Mesma coisa com a Ayoso Pérez, como vocês estão vendo aí. A gente comprou por 2, esse Ayoso Pérez 2K. E a gente vende por 6. Aí vocês estão se perguntando, cara, como assim? Tão mágico? Não. Eu não levo nenhum mérito nisso. De novo, se não fosse pro nosso querido Michael, vou chamar ele de Agente Michael. Querido Mike, obrigado também. Essa menção que eu faço pra ele. Querido Michael, que está, não vou citar um Discord de quem, mas ele está num Discord que os caras que, obviamente, vazaram que para comprar esses caras. Ayoso, Openda e Kitkie. E, cara, é impressionante que, tipo assim, isso daí acontece. Isso era uma dúvida que eu tinha, porque, de novo, a gente sempre teve essa questão de compra. Do nada começavam a comprar pra caramba Openda. Do nada começavam a comprar o Rashford. Lembra do Rashford, gente? Que o Rashford, acho que foi no começo de outubro, que ele ganhou aquela evolução 84, que ele tava numa quarta-feira 6K, e de quinta-feira ele só subiu pra 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do nada. Não tinha sido vazado nada. Aí depois, sexta-feira, vazaram que havia uma evolução pra ele e tudo mais. Aí ele meio que ficou no 20, depois caiu. É a mesma coisa com o Openda. Não aconselho vocês comprarem agora, essas cartas estão super inflacionadas. Mas obviamente isso foi ontem à noite. A gente fez isso ontem à noite, gente. Ontem à noite a gente fez isso. Ontem à noite em live a gente fez isso. Então, toda a rapaziada que estava ontem à noite na live fez isso também. E, obviamente, já me deram feedback que lucraram demais. Mas isso, de novo, não é mérito. Pra mim, isso daqui não é trade, mas, tipo assim,
é muito plump and dump. Por quê, cara? Tipo assim, olha isso, cara. Olha como só funciona, tá ligado? O mercado, tipo, vai 6. Não, isso na verdade. Isso foi hoje? Isso foi hoje. Ó, 6,5, boom. Só explode. Isso na verdade foi porque o servidor estava off, né? Se eu não me engano. Mas, boom, tá ligado? Só explode os preços, tá ligado? Eu não gosto disso, eu não acho isso legal. Eu acho que, de novo, isso daí acontece pelas questões de informação privilegiada, tá ligado? E obviamente eu fico com muito medo, porque esses caras mostram como esses caras controlam o mercado de uma maneira absurda, pô. Esses caras controlam o mercado de uma maneira absurda. Agora, quem não está no Discord dele, obviamente também pode se aproveitar nessas situações. Quando você tá vendo, tipo, o Penda, Ailzo Pérez, esses caras que são metas, Kit Q, por exemplo, do nada, só começaram a subir, é porque alguma coisa tá chegando. Acho que você não precisa, na verdade, estar no Discord deles. Mas, obviamente, você nunca sabe quando é um pump and dump, tá ligado? Quando os caras só estão comprando pra meio que inflacionar ele e depois vender tudo, tá ligado? Então, de novo, obviamente, eu não ia ter feito isso sem o meu querido Mike Zudo, o nosso querido Michael, agente secreto, que tá, o Robin Hood. Mas, cara, é uma parada que eu realmente tenho receio de como que vai ser, como que vai ficar o futuro desse jogo, gente. O futuro desse jogo. Porque, cara, tipo assim, eu entendo que, tipo, evoluções é uma coisa que eu gosto muito, evoluções é uma coisa muito boa. Mas, cara, e eu entendo que esses caras, de novo, têm seus contatos. O problema principal dali é a EA ter alguém que está passando essas informações pra eles, tá ligado? Agora, tipo assim, eu acho que é muito triste com uma rapaziada que não tem acesso a essas informações. E obviamente isso é a maior parte da comunidade. E pra você parecer, aparentemente, pra você ter acesso a essas informações, você teria que pagar o Discord de tal vazador, tal coisa, pra meio que ir bem, tá ligado? Pra ir bem no mercado. De novo, cada um faz o que eles quiserem. De novo, eu acho que o problema principal aqui é a EA que não consegue fazer com que esses caras não vazem informações do que vem pro jogo. Mas, tipo assim, os caras estão fazendo o próprio pão deles, tá ligado? Os caras meio que estão vazando e realmente estão querendo monetizar isso. Tipo assim, se você compra o meu Discord, eu vou vazar isso antes pra você e vocês fazem o dinheiro. E realmente eles fazem dinheiro pra caralho. Olha isso, cara. Mano, a gente comprou isso por 2, tá ligado? A gente comprou isso por 2, a gente comprou isso por 7. A gente fez um dinheirinho bem legal de volta. E teve gente do chat ontem que gastou 200k nessas coisas e deve, obviamente, ter feito todo o dinheiro de volta. Deve ter feito um baita dinheiro de volta. Porque, cara, de novo, cara, é muito fácil lucrar assim. É muito fácil lucrar assim. Tem que botar em mente que esses daqui ontem, foram ontem, tá? Esses daqui eu já vendi ontem. Porque, tipo assim, eu fiquei, cara, irmão, já vou vender os aqui. Eu comprei por 2, gente. 2,5, 2. Cara, olha isso. Já duplicou o dinheiro. Isso daqui por 5, uns por 6. Hoje, isso foi hoje. Mas, cara, é loucura. É loucura, loucura demais. O que que você tem o poder de vazamento, essas informações podem te proporcionar nesse jogo. Eu não acho isso legal, de novo, eu não acho isso legal. Mas, tipo assim, é uma parada que, tipo assim, não tem o que fazer, mano. Eu acho que o maior culpado da EA. O maior culpado disso é a EA, tá ligado? É a EA. Infelizmente, rapaziada, a gente só tem que aceitar isso, né? Infelizmente, a gente só tem que aceitar isso. Mas eu te digo uma coisa, um jeito, pelo menos, de vocês conseguirem meio que ficar espertos com isso, tentarem se aproveitar disso, mesmo não estando no Discord. Geralmente, quando você tem cartas meta, tipo o Ayozo, tipo o Penda, tipo o Kitike, tipo o Van de Veen. Esses jogadores meta, gente. Esses jogadores metas. Tipo, por exemplo, o Openda, que estava 5k, do nada subiu pra 7. O Openda que estava. Deixa eu ver quanto estava o Openda. Vamos ver quanto é o Openda rapidinho aqui. O Openda, se eu não me engano, cara, o Openda. Ele. Olha isso. Não. Se você tem um negócio assim, rapaziada, onde o Openda está 2k e ele sobe pra 6, ou 6, você não PC, isso é no caso do PC, mas ele sobe pra 6, irmão, alguma coisa tem. Alguma coisa tá aí. Tem alguma coisa aí, tá ligado? Alguma coisa tá. Obviamente depois ele deu uma caidinha, mas obviamente você viu que não foi uma caída drástica que nem caiu. Então sempre fiquem atentos nisso. E tentem se basear em stats de Openda. Se o Openda tá chegando a uma evolução, provavelmente essa evolução não tem máximo de pace. Ou seja,
95. 95 de pace. Agora, o que, que eu diria? Eu diria pra vocês ficarem em lugar, tomarem cuidado com questão de posicionamento. Porque, por exemplo, essa evolução que chega hoje é uma evolução que não pode ponta. Aí você vê os jogadores que estão entrando, e aí você tem que começar a observar os outros jogadores. Os jogadores tipo Ailzo Pérez, que também não fazem ponta. Então fique em mente, esses outros jogadores também subindo, fique em mente que, tipo, o que, que eles têm de similares com o Openda. Os dois jogam de atacante, os dois não jogam de ponta. Então fiquem sempre atentos a essas questões, tá ligado? Porque, de novo, que nem o Openda. Boom! Do nada. Subiu 1K, subiu 2K. Cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. De novo, nem sempre é assim, mas. Porque é um trade arriscado, mas, tipo, na maioria das vezes, quando uma carta meta, tipo 83, 84, ou dependendo do nível de evoluções que a gente está tendo, por exemplo, 85, começa a meio que só pular multipreço, provavelmente vem uma evolução para ele. Uma evolução que é muito boa, tá? É a mesma coisa que aconteceu com o Rashford, e agora a gente tem os três cavaleiros acontecendo. Então, dá pra você se prevenir disso, tá ligado? Dá pra você meio que ficar atento nessas questões. De novo, você tem que ficar que nem um maluco aqui. No futebin, no popular, que eu não acho muito saudável. Eu já tive uma época que eu ficava fazendo isso daí, pra ficar vendo o mercado dos jogadores. Tipo, eu ficava aqui no mercado, não nessa seção, nesse. O index 100, eu ficava no index 100. Eu ficava, tipo, olhando aqui pra quem são os maiores. São as cartas que tinham os maiores ups, né? As maiores subidas de preço, eu ficava observando por que, que ele subiu tanto de preço e tudo mais, que observando ele durante uns meia hora pra ver se ia continuasse subindo, subindo. E aí que você avalia que é uma boa hora de comprar. Porque realmente, se você não tiver no servidor desses caras, assim, é assim que a gente vai descobrir, tá ligado? A nossa sorte dessa vez, obviamente, foi que nosso querido agente secreto estava lá. É só bizarro, mano. É bizarro, gente. Como esses caras controlam o mercado. Eu queria passar esse vídeo pra vocês, meio que pra mostrar pra vocês sobre isso, né? Obviamente, sobre como esses caras controlam o mercado de maneira absurda. Eles sabem que jogadores vão entrar na promo, eles sabem que jogadores vão ganhar evolução. De novo, eu acho que isso daí é uma forma errada. Mas eu acho que o maior errado disso tudo é a EA por liberar isso, tá ligado? A EA podia realmente botar um fim nisso e não bota. Então, tipo assim, os caras só estão meio que aproveitando dos privilégios que eles têm. É errado porque nem a comunidade não tem esse privilégio. São pessoas específicas com esses privilégios, tá ligado? Mas, tipo assim, é uma parada que também faz com que eles monetizem mais e mais os Discord deles, as porra toda dele, tá? Mas enfim, gente, queria passar isso pra vocês. É realmente triste, mas, de novo, que nem eu falei pra vocês, essas questões de futebin e tudo mais, fiquem sempre ligados nisso, tá? O exemplo errado que vocês têm que ficar com medo é quando vem um cara tipo Howard. Por exemplo, eu já disse muitos vídeos atrás sobre a questão do Howard. Lembra quando o Howard tava tipo 70k, 80k e do nada aí subiu pra 140? Isso é uma coisa que vocês têm que ficar ligados. Porque não tem sentido um goleiro, e ainda mais naquela época, que era 85, que não tava sendo evolução pra 85, só subir demais de preço. Subir demais de preço. Não tinha sentido. Aquilo lá era o famoso pump and dump, quando os caras só querem comprar, 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 pra depois meio que meter, tipo, esses caras são bons, esse cara é bom pra caralho. E meio que o pessoal começar a comprar também, e aí quando os caras veem que eles estão começando a comprar, eles começam a vender, tá ligado? Esse era o famoso pump and dump. Nessas questões de atacantes, assim, é muito... Sendo jogadores metas que entram em evoluções, que estão sempre... que estão muito prováveis que vão caber numa evolução, é bem mais difícil de ser um pump and dump normal, tá? Ainda mais se ele subindo com um grande pulo que nem foi o Penda. O Penda, de novo, foi de 2k pra 5, 6. Dobrou de preço. Cara, é realmente um sinal que pode vir uma evolução pra ele, que nem foi no Rashford, beleza, gente? Então, fiquem ligados nessas questões, tá? No Futebem, sempre olhem uma quarta-feira, uma quinta-feira, que geralmente é o dia que esses caras devem estar falando no Discord sobre essas questões e tudo mais. Fiquem de olho nisso, né, em alguns jogadores pra comprar, beleza? Pra ficar de olho em evoluções metas. Sempre jogadores metas, lembra? Sempre jogadores metas, beleza?
Enfim, gente, esse era o videozinho que eu queria passar pra vocês hoje, tá ligado? Só mostrando essa questão e, obviamente, falando pra vocês. Eu não tomo nenhum mérito disso, de novo. Mas, obviamente, como eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês, de tipo, qualquer trading que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz aqui no canal, eu, obviamente, queria mostrar pra vocês que eu fiz coins, obviamente, com essa questão, tá? Mas, enfim, fiquem ligados nesse espaço que eu passei pra vocês. De novo, uma ótima sexta-feira, uma ótima sorte pra todos nessa promo que tá chegando agora da Champions. Valeu!